18 até o versículo 25. 1 Coríntios 18 até o 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. O negócio dos judeus são sinais, desde povo viciado em sinal, desde lá da saída do povo de Israel do Egito. E os gregos, o negócio deles era buscar conhecimento, sabedoria. Aí Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vou continuar lendo aqui para chegar até o capítulo 2, versículo 1, e aí startarmos o processo aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então, meus irmãos, a pregação de Paulo, os ensinos de Paulo e os ensinos que Paulo deu foram todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, foram praticamente ditados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pelo Pai. Eles tinham um foco. É engraçado porque alguns discípulos de Cristo que se tornaram apóstolos conviveram com Cristo, andaram com ele 3 anos e meio. Paulo foi o único apóstolo que não andou com Jesus. Ele não andou. Ele era contemporâneo de Cristo, mas ele não foi discípulo de Cristo.
Ele era, pelo contrário, perseguidor dos cristãos, logo depois do Pentecostes. As histórias relatam tudo isso. Mas o que aconteceu com Paulo me chama a atenção, porque dá para traçar um paralelo com a nossa vida. Porque Paulo não andou, não viu, não tocou, não abraçou, mas ele teve revelação de quem Cristo é. É o nosso caso. Nós não vimos, não tocamos, não abraçamos, não comemos com ele, não vimos com ele como Pedro, Tiago, João, André e todos os demais. Mas Paulo teve uma revelação que a coisa se descortinou para ele de uma tal forma, e Deus usa um cara que não esteve lá junto para dar essa revelação com o propósito, na minha opinião, de dizer assim, ó, é possível. Ah, mas não viveu com ele. Pois é, não viveu, mas olha aqui, olha o que Deus faz, o que o Espírito Santo faz quando o homem se lança nas suas mãos. Então, a pregação de Paulo, os ensinos de Paulo, eles mostraram, enquanto que os discípulos de Jesus, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram que jornalistas relatando, fazendo a cobertura jornalística dos dias de Jesus, narrando fatos. Paulo não narrou fatos, ele narrou mistérios. Ele falou de mistérios. Tanto é que lá em Colossenses 1, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala assim: eu falo a sabedoria de Deus, mistério que foi oculto, de todos os séculos e todas as gerações, que agora foi manifesto a vocês, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E esse capítulo, que encerra essa nossa série aqui, fala que Jesus é o divino sim de Deus. Então agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios. Abra comigo 2 Coríntios agora. Capítulo 1, versículo 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Presta atenção no sim e no não aí, no sim e no amém, melhor dizendo. A palavra sim e a palavra amém. Porque quantas são as promessas de Deus, tem em Jesus o sim, porquanto também por ele, é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Uma outra versão diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, vírgula, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então veja, o que é o sim? Tanto o sim quanto o amém são concordâncias. Quando a Bíblia diz que em Jesus nele estava o sim de Deus, e o contexto aqui mostra que todas quantas promessas de Deus existem se cumpriram em Cristo, estão em Cristo. Porque Efésios capítulo 1 e a Bíblia, o princípio da hermenêutica é você interpretar a Bíblia através dela mesma e não elucubrar, pegar um negócio e sair pensando fora do contexto dele. O Efésios capítulo 1 diz assim, Efésios 1, 3, Paulo escreve assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então veja, Cristo, nele, diz Colossenses 2,3, reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus veio neste mundo para ser esse sim de Deus. Ele contemplou na vida dele tudo que era de Deus, tudo
que era do poder de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, da santidade de Deus e do poder de Deus. Então ele tinha tudo isso, residia nele. Então por isso que Paulo está dizendo, ele é o sim de Deus, ele era a concordância de Deus nessa terra, ele veio como um embaixador. O Bill Johnson fala das frases aqui, ele diz assim: Jesus é o sim do Pai a um planeta de órfãos. Jesus, o Filho de Deus, ele veio para demonstrar a nós como é que se vive um filho. Ele é a revelação perfeita desta filiação com o Pai. Ele não é um servo, ele é filho. Ele não é um missionário que foi enviado e bancado pelo provedor Deus. Não, ele é filho. Então ele veio para um planeta órfão para demonstrar, é assim que vive o Filho de Deus. Então ele é o sim de Deus, é isso que Paulo está dizendo. E ele diz assim, que ele é o cumprimento de todas as esperanças e sonhos de toda a humanidade de todos os tempos. O anseio que existe nos corações das pessoas só pode ser completo e finalmente satisfeito de uma vez por todas em Cristo. Então Jesus é o sim e nós somos o amém. Porque Paulo diz aqui, tantas quantas promessas feitas por Deus tantas tem em Cristo sim, e no meio dele, através dele, não sem ele, o amém é pronunciado por nós. O que significa isso? Que a graça de Deus que torna possível termos um efeito no resultado das questões simplesmente por intermédio da nossa concordância, conforme evidenciado pelo amém. Então tudo aquilo que Deus deseja fazer nesta terra, ele já tem o sim de Jesus. Agora ele precisa, entre aspas, do seu amém, do seu assim seja, da sua concordância. E aqui eu vou dar meu testemunho para você do que esta série revelou ao meu coração. Eu nunca me vi tão claramente como parceiro de Deus nessa terra, como me vejo agora. Eu levanto todas as manhãs pensando assim, eu sou parceiro de Deus, o que nós vamos fazer hoje para deixar esse mundo melhor? Pai, o que eu vou fazer hoje para tornar esse planeta mais habitável aqui? O que tu queres me usar hoje? Sou teu parceiro. Porque o Pai, e Paulo escreve isso aqui, deixou o exemplo em Cristo para ser, sabe aquele filho modelo? É Cristo. O modelo nem é Paulo, nem é Pedro, nem é Tiago, nem é Elias, nem é Eliseu, nem é Davi, o modelo é Cristo. Então, um planeta de órfãos, o Pai Celestial enviou o seu Filho, para que ele vivesse entre nós, por 33 anos e meio, e demonstrasse a nós, conforme diz Atos capítulo 1, Lucas escrevendo que ele veio, o filho do homem veio ensinando e fazendo, por isso que as pessoas viam que ele tinha autoridade. Como é que se vive com um filho de Deus? Então, para mim, a maior revelação desse tema foi: eu sou parceiro de Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho o que ele quisesse nesse mundo, ele não precisava de mim, mas ele me deu o privilégio, e a você também, e tem nos capacitado a sermos cooperadores dele neste mundo. Abra comigo agora 2 Coríntios capítulo 6, veja aqui, isso não está no livro, mas está na Bíblia, tá? 2 Coríntios capítulo 6. Olha que tremendo isso. Esse capítulo 6 eu não posso me furtar aqui e ter que falar um pouquinho mais para trás dele, eu vou falar rapidamente, mas Paulo está contando a história da redenção. 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram, para aqueles que vivem, versículo 15, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é o verso 15. Aí o verso 16 diz assim: assim que daqui por diante ninguém conhecemos mais segundo a carne,
Porque nem Cristo mais nos conhecemos segundo a carne, quer dizer, nem a revelação, a maneira que vemos Cristo, e aquilo que eu preguei aqui tantas vezes, e a maneira como vemos as pessoas hoje é diferente. Nós vemos as pessoas com os olhos de Cristo, porque se Cristo veio viver em nós, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vem em mim. Aí Paulo emenda dizendo: e assim que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. No verso 18 ele diz: de sorte que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Parceiros de Deus. Ele reconcilia você, não é para você não ir para o inferno. Ah, agora estou salvo, estou beleza. O resto agora que se vire, já me resolvi aqui, agora cada um com os seus problemas. Não. Você agora salvo, você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras. Então agora você se torna um embaixador de Deus neste mundo. O verso 18 aí, ó. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Você recebeu da parte de Deus uma missão: reconciliar. Porque Deus, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, não atribuindo aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus encorajasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, nós somos parceiros de Deus neste mundo. Ele nos deu a missão. A sua prioridade, a minha prioridade, não é trabalhar, não é casar, não é ter filho, não é nada disso. Você estava morto em delitos e pecados, Deus ressuscitou você para que você fosse um missionário. Missionário não é só quem está lá na Amazônia, nos ribeirinhos, na África. Todos nós estamos em missão, porque Ele nos deu um ministério. Nós somos embaixadores de Deus na terra, parceiros dele. Embaixador é a mais alta representatividade de um país no outro mundo. Embaixador, ele é subsidiado pelo governo que o enviou. O embaixador, quando vai lá, não se preocupa com o salário, onde ele vai morar. Ele tem toda uma estrutura esperando ele, e um escritório, uma embaixada para ele. Ele vive lá, no outro país, subsidiado, sustentado, apoiado em tudo pelo país que o enviou. Isso é ser embaixador. Embaixatriz, você é assim. Então você neste mundo, você está aqui plantando o reino de Deus num lugar onde é um solo inimigo, porque o mundo jaz no maligno, este mundo está dominado por Satanás, e nós fomos colocados aqui. Por isso que Deus subsidia você. Esse emprego que você tem, foi Ele que te deu. Essa empresa que você tem, foi Ele que te deu também. Essa capacidade que você tem, esses dons que você tem, foi Ele que te deu tudo. Para quê? Para você ser embaixador dele. Para você cuidar dos interesses dele. É assim. E aí Paulo, e eu cheguei aqui no capítulo 6, 1, para focar aqui algo que eu quero dizer para vocês. Ele diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores, parceiros, colaboradores, com ele também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então o que é receber a graça de Deus em vão? Pergunto eu. Alguém pode me responder? Diante de tudo que eu falei aqui, dentro desse contexto, o que é receber a graça de Deus em vão? Receber tudo isso em vão? Não ser embaixador. Não ser embaixador.
Aí você fala assim, não, eu não. Quem sou eu? Aí você arruma um monte de desculpas. Não sei falar, sou tímido, sou corintiano, sou palmeirense, moro na Zona Sul, lá no Fundão, moro na ZL, moro não sei o quê, não tenho estudo, não tenho carro, não tenho dinheiro, não tenho marido. Aí você devia ser mais embaixatriz ainda, né? Um marido para te pegar no pé. Onde você vai? Que hora que você vai voltar? Meu, uma maravilha não ter marido. Tô brincando. Pergunta para quem tem marido. O que vai acontecer? É uma maravilha ter marido. Isso que Paulo disse. Aqueles que estão casados, cuida das coisas do mundo para agradar seu cônjuge. Quem está solteiro, como ele estava nessa época, cuida das coisas do Senhor. Então, você está solteira, meu, vai. Você não tem que dar satisfação para ninguém, que delícia. Aproveite o tempo que você está livre para isso. Sirva a Deus mesmo, com toda intensidade. Mas nós não podemos receber a graça de Deus em vão. Receber a graça de Deus em vão é você receber tudo isto e guardar só para você. Não falar para ninguém, seu vizinho de porta não sabe. Ele sabe que você sai domingo lá, não sabe onde você vai, ele fica pensando, onde será que esse cara vai? Todo domingo ele vai. Aí você não fala para ninguém. Sai quietinho, tira o sapato, para ninguém saber, volta. Ele não ouve gritaria no seu apartamento. Tem que contar para o porteiro. Uma paz, ele sabe que tem uma paz que reina ali. Ele sabe que você tem uma alegria, ele tem um brilho, você tem um brilho nos olhos. Mas você não fala nada para ele. Conta para o porteiro que você tem GC e fala para o condomínio. Renata já contratou o porteiro que é crente para anunciar lá o GC. Então, você e eu, esse mundo, gente, não sei se eu estou conseguindo passar para vocês aqui. Ele será tão bom quanto você for bom. Esta igreja aqui será tão saudável quanto saudáveis forem os membros dela. Esta igreja aqui será tão avivada quanto avivados sejam os membros dela. Esta igreja aqui vai orar tanto quanto os membros que a compõem orarem. Esta igreja vai crescer e vai evangelizar tanto quanto os embaixadores que estão aqui nesta igreja fizeram. Somos nós. Deus te deu este privilégio. Para mim, a grande sacada do negócio é essa aí. Deus nos deu um privilégio. E Ele decidiu que eu e você concordemos com as coisas que Ele quer fazer nessa terra. Quando você destoa do que Deus quer fazer, você está impedindo a ação dele. Se Deus fala uma coisa, você fala outra, vocês estão em discordância. Aí Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É por isso que nós somos o amém de Deus. Então, quando houver uma situação, hoje eu postei uma frase assim no meu story, no Instagram. Sempre que você tiver uma situação difícil para resolver, pergunte assim: o que Jesus faria aqui? Tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer para você um princípio ou uma promessa de Deus para você agir naquela situação em concordância, sem de Deus. Nós precisamos concordar com Deus, só isso. Jesus fez tudo o que fez porque ele andava em concordância com o Pai. João capítulo 5 ele diz assim: tudo que eu faço, eu vi meu Pai fazer. Tudo que eu falo, eu ouvi do meu Pai. Concordância absurda. Por isso que ele tinha autoridade, poder e graça para todo mundo.
assim como outros tantos casos. Mas Jesus era filho, mas Paulo também tinha. A continuidade da mensagem que eu preguei domingo passado, eu vou pregar agora, nesse próximo domingo, falando da vida de Paulo, depois que ele acaba, Filipenses 4:7, onde eu parei, que quando você leva a Deus todas as suas necessidades, a paz de Deus invade você. E essa paz de Deus, ela excede todo entendimento e vai guardar o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Aí então no verso 8 ele diz assim: bom, agora a sua parte é a seguinte: tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que produz virtude, produz louvor, seja isto que ocupe a vossa mente, os vossos pensamentos. Então aí entra a renovação da mente. E Paulo andou assim. Ele não andou com Jesus como eu não andei, nem você, mas ele teve essa revelação. E ele se tornou o parceiro de Deus na terra. A ponto de ele não ter medo de nada, nem de ninguém. Vivia livre. Vivia livre. Livre, absurdamente livre. Por quê? Porque ele ganhou essa consciência de que ele era um cooperador de Deus. Então quando você... Diz o texto aqui, as coisas que acontecem certo na vida não ocorrem apenas porque são certas e verdadeiras. Elas acontecem porque alguém na terra diz amém. Assim seja, Senhor. Ao que Deus está dizendo no céu. Aqui está a parceria divina. A parceria divina. Então, meus irmãos, eu e você precisamos ser o sim de Deus. Não quero encher você de tanta informação. Leia o capítulo depois, que ele vai te dar muitos detalhes lá. Eu não vou entrar mais fundo que isso não, porque o horário não permite. Eu não quero cansar você também. Mas eu queria deixar esse conceito no seu coração. Você e eu precisamos ser o amém de Deus nessa terra. Amém é assim seja. Surgiu uma necessidade, surgiu um problema. Você vai, como nós temos falado no Homem de Honra aqui, busca uma promessa de Deus. Aí você pega aquela promessa e diz assim: Senhor, está escrito. Está escrito. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. A esta promessa, Pai, eu estou dizendo amém. Assim seja. A pessoa está enferma, chegou para você, lá no seu trabalho. Como é que você pode ser o amém de Deus na prática? Senhor, está escrito que tu levaste sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades. Eu vou dizer amém a isso, Senhor. Eu vou orar por essa pessoa agora. Porque, Senhor, está escrito: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu vou concordar com isso. Fica leve, porque você não tem que ter estresse. Ah, mas se não acontecer, isso não é problema seu. Seu problema é ser canal. É entrar em concordância com aquilo que Deus falou. Por isso que não tem como você ser crente sem conhecer a palavra. Se você depender só de culto domingo, de G100, né? E alguns de nós nem lemos a lição do G100, vai lá sem... O que é o mesmo? Tem hoje? O que é? Lição de uma página e meia. E nem lê. Gente, assim não vamos dizer amém para coisa errada. Então, Deus chamou você para ser um parceiro de Deus nessa terra. Jesus é o sim de Deus. Jesus já cumpriu a sua missão aqui. E você é o amém. Então, tudo que Deus está falando, você precisa então conectar-se com Deus para saber o que Ele está dizendo lá. Para você dizer: eu concordo. Amém. Assim seja. E por outro lado, como tem ensinado a Alice aqui na reunião da oração das mulheres, discordar e desligar aquilo que não vem de Deus.
Porque tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Agora, quero usar uma frase aqui mais pop para dizer para você. Quem cala, consente. Então, quando você não se expressa de uma coisa que é contrária à vontade de Deus, você está sendo omisso. Você não está cooperando. Você está se omitindo. E aquela situação não vai se resolver, e aquilo que parece que está longe de você, vai atingir você daqui a pouco, na virada da roda. Porque às vezes tem coisa que a gente acha, isso não tem nada a ver comigo. Ok. Daqui a pouco chegou na tua porta. Por quê? Você não se posicionou lá atrás para dizer, não, eu não concordo com isso. Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Eu recebi um vídeo agora, eu falei disso aqui terça-feira com os homens aqui, louvando a Deus e dizendo para eles a importância de nós orarmos pelas nossas autoridades. Eu disse domingo rapidamente, né? Quem diria que um ditador da Bolívia, que se fez vendendo coca, renunciaria? Esses caras morrem e não renunciam, gente. Só você vê lá, os ditadores são assim. E eu falei assim, deve ter um grupo de gente orando. Aí apareceu um vídeo nas redes sociais, você deve ter visto aí, um cara com uma gravata louvando a Deus, mostrando a... Gente, eles disseram assim, não concordamos com isso não. Nós vamos orar. E os países agora estão se aliando, se ajudando para restaurar. Você imagina viver na Bolívia, nós. A gente tem coragem de falar no Brasil ainda. Viver na Bolívia, viver na Venezuela. Então, nós precisamos levantar como parceiros desse mundo e dizer não ao que está, siga o conselho que a mãe do John Wesley deu para ele. Quando ele era jovem, não era nem missionário, nada, a mãe dele perguntou para a mãe, como é que eu posso ser um homem usado por Deus? Ele falou, simples, filho. Susana Wesley criou 19 filhos. Simples, filho. A regra é simples. Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Pronto. Em outras palavras, está dizendo assim, filho, seja alguém posicionado. Diga sim ao que Deus diz sim. Diga não ao que Deus diz não. Quando você faz isso, você está se posicionando, está sendo parceiro de Deus, e você vai ser este elo que Deus está esperando. Imagine toda essa igreja andando nesta dimensão. Imagine todos os nossos G100 aqui. Imagine nós o ano que vem colocarmos esta meta de você mais um. E trabalharmos nisso em unidade, em concordância. Ah não, isso é uma ideia do Osmar. É minha? Não é de Deus não? Crescei-vos e multiplicai-vos, é um mandamento de Deus. Você vai estar dizendo sim a isso. Então Deus chamou você. Quero dizer no encerramento dessa nossa série aqui. Deus chamou você e eu para sermos embaixadores dele nessa terra. Portanto, não receba a graça de Deus em vão. Porque receber a graça de Deus em vão é você receber todos os benefícios desta obra maravilhosa e guardar só para você. Feito um mar morto. O mar morto é morto, chamado mar morto, porque ele só recebe as águas de todos os afluentes. Ele não deságua para ninguém. Pega um açude e só recebe água e deixa a água parada lá. Ele apodrece a água. Os peixes morrem. Então Deus não quer que você apodreça nem que você morra. Ele quer que você flua. Nós somos todos como um rio que recebe e o fluxo vai. Quando você faz isto, o rei que mandou você para essa terra, que tem dado para você essa missão de ser embaixador, ele vai bancar você em tudo que você quiser. Você não vai ter falta de nada. Se está faltando, se o fluxo não está natural na sua vida, o problema não está na fonte, é você. Então, se
Você vai perguntar, pai, onde é que eu estou errando? O que eu estou fazendo errado? Onde é que está o impedimento? Está em mim, em ti não está. E ele então, é que nem quando você vai acender a luz aqui, não acende a luz. Aí você vai no relógio, você vê o relógio lá, né, Rogério? A milhão só para cá, energia tem. Então o problema não está lá fora, está aqui dentro. Onde está a interrupção aqui? A gente tem que procurar onde é o curto-circuito aqui. A nossa vida é assim também. O fluxo natural da vida é as coisas fluírem. É um rio, em todos os sentidos. Porque você está nessa terra para ser um embaixador da parte de Deus. O embaixador não está lá na Bolívia, o embaixador do Brasil lá na Bolívia preocupado. Meu Deus, e agora? Será que eu vou ter salário no mês que vem? Cara, será que eu vou ter gasolina? Meu. Não, ele só recebe lá, ó, notificação no celular dele, ó, foi depositado o seu salário ali, olha, o seu vale combustível está, ó, o seu carro que está com 20 mil quilômetros já rodado, nós estamos mandando um outro para você aí. É assim. Então, você e eu somos embaixadores. Não fica essa mentalidade de escravo. Você é filho. E Jesus veio a este mundo para ser o padrão para nós. Ao mesmo tempo que o Filho do Homem não tinha de reclinar a sua cabeça, do que ele precisava, o Pai provia. Porque quando você tem um pai, garanto que o teu filho lá na sua casa, teu filho jovem, adolescente, não está lá perdendo sono. Meu Deus, sabe que eu vou ter dinheiro para pagar a escola? Sabe que eu tenho que comer amanhã? Ele dorme. Ele sabe que ele tem um pai.